Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar sobre um livro que é muito importante pra mim. Sem dúvida nenhuma, ele tá no meu top 3 de livros favoritos, então o vídeo de hoje é muito especial e espero muito que vocês gostem. Bom, hoje eu vou falar sobre O Ódio que Você Semeia. Esse livro aqui, eu não tenho palavras pra descrever ele, e aí antes de falar sobre ele eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha chegada até esse livro. O que acontece? Eu já tinha visto o Lucas Felp postar nos stories dele sobre esse livro e falar quanto esse livro era incrível, e eu já tava com vontade de ler ele. Eu sabia que tinha um filme, mas eu preferi esperar pra conseguir ler ele primeiro antes de ver o filme. Mas aí eu ficava, quando eu tiver condição, quando eu tiver um dinheiro, eu compro o livro. Eu ficava postergando até que naquela semana que teve o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, em que estouraram manifestações pelo mundo inteiro, naquela mesma semana, numa sexta-feira, eu tive uma live com a minha professora de redação e um outro professor falando sobre filosofia, sobre coisas que a gente poderia usar na redação, enfim, falando sobre vários assuntos. E no meio da live, o professor comentou sobre um documentário que tem na Netflix chamado 13ª Emenda. Eu aproveitei que era numa sexta-feira, eu não tinha nada marcado pra fazer. Fim de semana, geralmente, eu aproveito pra assistir alguma coisa. E eu falei, bom, vamos assistir esse documentário então. O professor falou, eu já tinha ouvido falar sobre, e aí eu fui assistir. Depois que eu assisti, bateu uma coisa na minha cabeça de tipo assim, a gente sabe que o racismo existe, a gente sabe o quanto as pessoas pretas sofrem, mas eu não tinha dimensão. Eu sou uma pessoa branca, eu sou cheia de privilégios, então eu nunca passei por isso. Eu já tinha ouvido falar de amigos próximos que já tinham passado por situações bem ruins relacionadas ao racismo, mas eu não tinha dimensão, eu nunca tinha ido atrás pra procurar sobre. E assistindo aquele documentário, eu tive uma visão mais ampla sobre o assunto, e aquilo me chocou muito. Me chocou de uma forma que eu senti que eu precisava fazer alguma coisa sobre isso. Eu não podia continuar nos meus privilégios sem fazer nada. Eu precisava entender sobre o assunto, eu precisava fazer alguma coisa. Aquele documentário mexeu muito comigo. Eu deixo aqui a sugestão pra vocês. O documentário tem na Netflix, chama 13ª Emenda. Assim, vai abrir a mente de vocês pra muitos assuntos que provavelmente nunca passaram pela cabeça de vocês. E daí eu assisti, eu fiquei toda transtornada com aquilo. Mandei mensagem pra uma amiga minha preta que é ativista pros direitos dos indivíduos, né, direitos dos negros, enfim, pra lutar contra o racismo. E eu perguntei pra ela o que eu posso fazer. E aí ela me indicou um bate-papo que acontece toda quarta-feira. Algumas quartas-feiras eu não consigo participar por conta de estudos, mas é um bate-papo de pessoas pretas e brancas conversando sobre branquitude, conversando sobre racismo. E aí nesse meio eu percebi que eu precisava me inteirar sobre, eu precisava conhecer, porque o conhecimento é a chave de tudo. E aí eu lembrei desse livro aqui, que o Felps já tinha dito várias vezes no Instagram dele de quão incrível esse livro era. Daí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, você pode me dar um livro? E ele acabou me dando, fiquei muito feliz, e eu li. O que acontece? Vamos falar antes um pouquinho como foi pra mim ler esse livro. Ele chegou e eu peguei num sábado pra começar a ler ele, porque fim de semana é quando eu tenho mais um tempinho pra mim. Eu comecei ele no sábado, era umas 3 horas da tarde. Nas 50 primeiras páginas eu já chorei. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então não é muito difícil chorar, mas eu chorei igual uma criança, aquele chorar de soluçar, sabe? Eu lembro que eu tava lendo e aí a minha madrasta chegou em mim e falou, o que aconteceu? E eu, o livro! E eu chorando, chorando, chorando. Li nas primeiras 50 páginas, aí tá, eu tirei um descanso, fui lá, tomei café, fui voltar a ler de novo. Até a página 150 eu chorei umas 3 vezes no mínimo. Nesse mesmo dia, no sábado, eu fiquei lendo até as 3 horas da madrugada, porque eu não consegui parar de ler o livro. Fazia muito tempo que um livro não me pegava e me prendia tanto quanto esse livro me prendeu. E eu tô falando isso muito sério, porque quando o livro não me prende, eu demoro pra ler, demoro mesmo. Tem alguns livros que eu levo 3 meses pra ler, e não é por falta de vontade, é porque simplesmente o livro é cansativo, ou a história realmente não me prendeu. E fazia muito tempo que um livro não me deixava tão fissurada quanto esse livro deixou. Eu lia e eu queria saber mais sobre a história, eu virei madrugadas lendo ele, tanto que eu acabei ele em 3 dias. E assim, é um livro que, sem dúvida nenhuma, vai te prender, vai te querer fazer ler mais e vai te fazer refletir sobre muita e muita coisa. Mas agora vamos pra história. Do que se trata esse livro, afinal de contas? O livro se chama O Ódio que Você Semeia. E dentro, no meio da história, você vai entender o nome dele. E é um significado... enfim, depois eu explico. Mas vamos lá. O livro conta a história da Star.
Ela é uma menina que mora num bairro mais periférico, mais ou menos no subúrbio de uma cidade. O bairro dela chama Garden Heights e é um bairro majoritariamente de negros, de pessoas pretas. Ela mora com os pais e com dois irmãos. E a Star, ela já presenciou na infância dela o assassinato de uma amiga dela. Quando ela era pequena, ela estava brincando com dois amigos dela, e aí um carro passou e atirou e matou a amiga dela, pequenininha, na frente dela. E aí o que acontece? A Star e os irmãos dela, eles estudam numa escola rica, numa escola de brancos. Eles levam mais ou menos 45 minutos para chegar até a escola, porque os pais deles sempre quiseram dar uma educação melhor para eles, uma educação que eles nunca tiveram. E a escola de Garden Heights, depois vocês vão perceber que não dá, não usufrui, realmente não dá recursos para as crianças terem uma boa educação. A Star até chega a falar que os adolescentes de Garden Heights, eles não querem ir para uma faculdade. Não é essa a meta de vida, simplesmente porque não é isso. Eles não têm nem recursos para pensar para ir para uma faculdade. Já no comecinho do livro, a Star vai para uma festa em Garden Heights e já dá pra perceber que ela se sente muito deslocada. Por ela ter estudado e estar estudando durante muito tempo numa escola de brancos, ela não se sente tão pertencente lá no bairro dela, junto com os negros, né? Junto com o povo dela. E ela também se sente muito deslocada em Williamson, que é a escola que ela estuda, porque ela fala que ela não pode ser ela mesma, ela não pode ser a Star que ela é em Garden Heights, ela não pode usar muitas gírias, senão ela vai ser a preta do gueto, senão eles vão ver ela com os olhos diferentes, e lá na casa dela, em Garden Heights, ela também não pode agir como ela age em Williamson, ela não pode ser tão controlada como ela é. Então já dá pra gente perceber que ela vive nesse confronto em si mesma, de qual Star ela deve ser, em qual momento ela deve ser. É como se ela vivesse em dois mundos diferentes e ela tivesse que controlar tudo entre eles. E aí, no dia dessa festa, ela reencontra um amigo dela, um amigo de infância, que foi o primeiro amor da vida dela, o primeiro beijo dela, o primeiro crush, que é o Khalil. O Khalil, ele é um amigo muito, muito, muito do coração mesmo dela, é aqueles amigos desde criança, e eles acabaram se separando, porque ela foi estudar nessa escola de brancos, ele ficou lá. E aí ela acaba descobrindo que ele tá vendendo drogas, ela fica muito brava com ele, porque eles sempre souberam do fim que as pessoas tinham quando começavam a vender drogas. E eles também sabem que vender drogas é uma das únicas saídas que os adolescentes em Garden Heights têm. E aí, no meio da festa, eles estão conversando, há um tiro, uma briga, e eles saem correndo, o Khalil puxa ela e vai levá-la pra casa de carro. Eles estão indo assim pela rodovia, ele vai levar ela pra casa dela, eles estão conversando, quando vê a sirene de um carro de polícia, acena e manda ele parar o carro no acostamento. O Khalil para e na hora a Star ela já fica muito nervosa. Ela lembra que o pai dela, quando era menor, mandava ela, meio que falava umas regras pra ela seguir se algum policial chegasse perto dela, do tipo de sempre deixe suas mãos à mostra, abra bem os dedos, fique calmo, não fale nada contra ele, faça tudo que ele mandar. São coisas que eu já vi em outras séries, em outros filmes comentando sobre isso. E só de pensar que isso é real, que as crianças negras têm que ter um preparamento pra agir na frente dos policiais, porque eles já vão pensar uma coisa diferente de você, já é uma coisa muito triste. Mas de cara ela lembra de tudo que o pai dela falou pra ela. Ela abre as mãos assim, ela fica toda estática, ela fica muito nervosa. É uma situação que deixa os dois bem nervosos e bem sem jeito, vamos dizer assim. O policial pede a carteira de habilitação do Khalil. E o Khalil fica perguntando, né? Por que você me parou? O que aconteceu? A gente não tava andando rápido, a gente não tava fazendo nada de errado. E aí o policial, ele já mostra ser bem agressivo com eles. Ele manda o Khalil sair do carro. Os dois estão bem nervosos. A Star, principalmente, ela tá muito nervosa. O Khalil fica falando pra ela ficar calma. O policial coloca o Khalil pra fora do carro, revista o Khalil 3 vezes, fica perguntando se ele tem arma, se ele tem droga, e ele fala que não, ele pergunta por que você nos parou, e o cara fala, que o seu farol traseiro tá queimado, e ele fala, tá, mas por que você tá me revistando então? Enfim, é uma situação muito constrangedora, e aí o policial manda o Khalil ficar parado pra fora do carro, que ele vai, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa no carro dele. Nisso, o Khalil se agacha, a Star, ela tá no banco do carona, ele agacha assim na janela e pergunta pra ela se tá tudo bem.
Na hora que ele se agacha e vai abrir a porta pra perguntar pra ela se ela tá tudo bem, se ela tá bem, o policial atira 3 vezes no Khalil e mata ele. Nesse momento grita, ela sai do carro, ela vai socorrer o amigo dela e o policial aponta a arma pra cara dela e manda ela ficar parada, chama a ambulância. Depois que isso acontece, essa é uma cena muito forte que te deixa com o coração na mão, assim. A Star, ela fica muito transtornada. Ela não entende por que ele atirou no amigo dela. Ela decora o número do distintivo do cara pra falar quem ele era, porque ela lembra do rosto dele. Ela era testemunha de que ele matou o amigo dela. Depois disso, os pais dela tentam, principalmente a mãe dela, tenta proteger ela, tenta não deixar que as pessoas saibam que era ela que estava lá com ele. Tem outra coisa a mais, o tio dela, o tio Carlos, que é quase um pai pra ela, ele é um detetive na polícia. Então, no começo ele tenta mostrar pra ela um outro lado, ele fala coisas do tipo, ele tava fazendo o trabalho dele, ele achou que ele tinha visto uma arma. E aí no velório do Khalil, tem uma mulher que ela é ativista, que ela participa de um movimento que é Justice for Justice, Juntos pela Justiça, pelo menos é assim que é traduzido no filme. E aí ela fala pra Star, ela chega a conversar com a Star e fala que se ela quiser falar, se ela quiser depor pelo Khalil, essa mulher ela pode ser advogada dela, ela pode representar ela pra auxiliar ela, porque o movimento ativista, eles queriam que tivesse um julgamento pra colocar o policial como um assassino do Khalil, como ele foi, porque ele matou o Khalil. E o Khalil estava desarmado, eles não estavam fazendo nada de errado, não tinha droga, não tinha nada dentro do carro. Enfim, várias coisas acontecem nesse meio tempo, e na hora que a Star vai conversar com essa mulher, essa ativista, essa mulher fala que o policial deu a desculpa de que ele tinha visto uma arma dentro do carro. E aí Star fala, mas não tinha nenhuma arma. Aí a mulher mostra a foto do que ele achou que era a arma. Era uma escova de cabelo do Khalil que estava no porta-luvas. No porta-luvas não, naquelas gavetinhas que tem da porta do carro, sabe? O policial achou ter visto uma arma, e aí na hora que o Khalil abriu a porta pra perguntar se ela estava bem, o policial achou que ele fosse pegar a arma e atirou nele. Nessa hora tem um diálogo muito importante entre a Star e essa mulher, porque a mulher fala, né? Ele achou que o cabo da escova de cabelo fosse grande o suficiente pra ser de uma arma. E a Star fala, e o Khalil era preto o suficiente pra ele ser um bandido. É importante vocês notarem que esse livro traz reflexões sobre como o racismo está impregnado na sociedade a todo momento mesmo. Tem outra coisa muito importante, que é que lá no bairro dela existem 2 gangues. Uma gangue chamada King Lords e a outra, não lembro. Outra coisa muito importante é que tem uma gangue no bairro da Star, chamada King Lords, e o King, que é o chefão da gangue, no velório do Khalil, ele foi lá e colocou um lenço cinza em cima do peito do Khalil. E isso, quando você faz parte de uma gangue, quando você morre, o chefão da gangue ele vai e faz isso em sinônimo de respeito. E aí a Star fica transtornada, porque ela não queria acreditar que o amigo dela fazia parte da gangue. A avó do Khalil, ela manda os Kings irem embora, enfim, e aí depois eles descobrem que, na verdade, o Khalil não fazia parte da gangue. O King chamou ele pra fazer parte, mas o Khalil não aceitou. E aí entra toda essa repercussão de Khalil era traficante, ele era realmente um vendedor de drogas, ele fazia coisas erradas, numa forma de tentar justificar a morte dele. Numa tentativa de falar, mas o policial matou, mas ele matou um traficante, então tudo bem, né? Não, não tá tudo bem. E isso é uma parte muito importante do livro, porque quando eles começam, a polícia no caso, começa a usar isso como uma desculpa, e a televisão também, porque a mídia aqui é muito importante. O pai do policial, ele chega a dar uma entrevista na televisão falando que o policial é um ótimo filho, é um ótimo marido, é um ótimo pai, e eles tentam falar que o Khalil era um traficante. Eles resumem a vida do Khalil em ele era um traficante. E aí a Star vai atrás pra saber o que aconteceu, por que ele tava vendendo droga. E aí a gente começa a entender que a mãe do Khalil, a Brenda, ela era viciada. E ela devia uma quantia enorme ao King, o chefe da gangue, porque ela comprava droga dele e ela devia muito dinheiro pra ele.
E numa tentativa de salvar a vida da mãe, porque sabe-se lá o que o King podia fazer com a mãe dele, o Khalil foi e começou a vender drogas pra pagar a dívida da mãe dele. E outra, a avó dele tava com câncer, ela trabalhava no hospital e assim que descobriram o câncer, eles demitiram ela. Ou seja, quem que trazia dinheiro pra casa? Uma mãe viciada e a avó sem emprego, desempregada e com câncer. É muito difícil a gente falar, né? Ai, mas ele tinha outras opções. E é isso que a Star fica pensando. Ela fica pensando, eu poderia ter feito alguma coisa, minha família podia ter ajudado ele de algum jeito. Mas no final das contas, foi a saída que ele achou. E é muito importante a gente não julgar e não pensar, ai, mas ele foi muito extremo, ele já foi logo vendendo droga. É a saída que ele teve. É o que ele achou que daria certo. E deu por um tempo. Porque ele estava conseguindo ajudar a família dele. Então, essa questão de ele era traficante ou não, a Star, ela fala muito sobre isso quando ela vai falar até na TV, ela fala por que eles ficam perguntando se ele era traficante, se ele era isso, se ele era aquilo, e não ficam perguntando como ele foi morto. Bom, aqui nesse momento, a Star fica totalmente dividida entre os seus dois mundos. O mundo da Williamson, da escola de brancos, e o mundo de Garden Heights, onde tudo isso está acontecendo. Ela acaba não conseguindo esconder tudo isso, ela não consegue esconder do namorado dela. E aí ela começa a perceber que ela tem uma amiga, Hailey, que sempre fez umas brincadeirinhas que parecem não tão legais agora, que ela falava coisas que na Star machucavam e que tinham um tom muito racista, e ela começa a perceber, ela começa a confrontar essa amiga. E isso é simplesmente genial, porque mostra aquela coisa do branco, sabe? Porque logo depois que o Khalil é assassinado, um monte de gente começa a fazer manifestações estouram pela cidade inteira, todo mundo pedindo justiça pelo Khalil. E aí na escola da Star, os brancos decidem fazer uma manifestação, mas essa manifestação na verdade é só pra eles matarem aula. Ninguém tá nem aí com a vida do Khalil, ninguém tá nem aí pra lutar por ele. E a Star fica completamente revoltada por isso. E essa amiguinha dela, Hailey, ela é uma das que adora essa manifestação porque ela não quer fazer um teste de química. E aí um dia a Star tá com essas duas amigas dela, a Hailey e a Maya, na casa da Maya, e aparece o pai do policial falando na televisão, falando que o filho dele só tava fazendo o trabalho dele, só tava se protegendo. E a Hailey fala, nossa, que dó dele, ele só tava fazendo o trabalho dele. E aí a Star fica transtornada e a Hailey fala, todas as vidas importam, não é só a vida do Khalil. E isso é uma coisa que eu vejo muita gente, principalmente gente branca, falando. Mas todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam, mas não é a sua vida que tá correndo perigo. E eu acho que esse é o ponto essencial. Não é a sua vida que tá correndo perigo. Não é você que tem medo de andar na rua só pela cor da sua pele. Então, vamos deixar de ser egocêntrico. E a parte em que a Hailey mostra ser super racista é muito importante pra gente entender como que isso funciona. Como as falas dela super racistas representam o que muitos brancos falam. E muitos brancos falam achando que tá tudo bem. Tanto que tem uma hora que o namorado dela, o Chris, ele fala, né? Mas nós somos todos iguais, eu te vejo igual a mim. E aí ela fala pra ele, não, a minha negritude é importante, a minha negritude tá aqui. Se você não vê a cor da minha pele, você não tá me vendo. E aí, cara, acende umas luzinhas na sua cabeça que você para e pensa, verdade. Não é essa de todo mundo é igual. Não, a gente não é igual, eu sou diferente de você. Acho que a coisa é respeitar as diferenças. Sabe, você começa a pensar em tanta coisa, você começa a refletir sobre o modo que você vive, as coisas que você fala, o jeito que você... Sabe, tudo. Eu comecei a perceber os conteúdos que eu adquiro no Instagram, por exemplo, as contas que eu sigo, as músicas que eu ouço. Sabe, para pra perceber os filmes que você vê, os atores, como são os atores. Tem algum ator negro? Tem alguma atriz negra que você é super apaixonado, igual você é apaixonado numa atriz branca? Essas coisas são muito importantes. E eu não vou contar o final do filme, o final do livro, porque... Ai, sei lá, eu chorei tanto que não ia dar pra contar pra vocês, porque eu acho que é um momento muito especial e que vocês têm que viver esse final. Vocês têm que sentir cada pedacinho do livro. Mas eu só vou dizer uma coisa, a Star, ela se pronuncia, ela se posiciona. E o momento que a Star se posiciona é o momento de virada do livro. Eu não vou nem dizer que é um plot twist, porque você já esperava isso, né? Tipo, ela tem que se pronunciar, né? Mas o momento que ela se pronuncia é incrível. É inspirador. A mãe dela até fala que eles estão com uma militantezinha em casa.
E falando dos pais dela, eu vou voltar a atenção pro pai dela, pro Maverick. O Maverick, ele é filho de um dos... O pai dele foi um dos chefões da gangue do Kings, que um dia ele foi pego e foi preso. Na verdade, ele tava junto com o King, aquele cara da gangue que eu falei antes pra vocês, e ele levou a pena no lugar do King, porque senão o King ia pegar prisão perpétua. E aí, na hora que ele saiu da prisão, ele ficou 3 anos preso. Depois que ele saiu, ele pediu pra sair, o King aceitou, porque já que ele foi pra cadeia no lugar dele, ele tem esse direito de sair. O Maverick, ele é um cara que ensina muito, você aprende muito com ele. Eu aprendi muito com ele durante esse livro. Ele é um ativista antirracista, ele é um ativista pelos negros. A Star tem um namorado branco e na hora que ela vai apresentar pro pai dela, ele fala: mas você namora um branco? Por que você namora um branco? É muito engraçado. Na hora que você lê, é muito engraçado, juro. Mas ele é um super ativista e eu não sei se vocês conhecem o Malcolm X, que foi um super ativista antirracista, anti-segregação que tinha nos Estados Unidos lá pros anos de 70, eu acho. Ai, desculpa, não lembro a data exata. Mas mais ou menos na mesma época de Martin Luther King, o Maverick ensinou pra ele os 10 mandamentos do Malcolm X, pra eles saberem que eles têm o orgulho da pele deles, que eles têm o direito de reclamar não, o direito de posicionar sobre certas coisas. E é muito interessante você aprender sobre isso, você aprender sobre esse posicionamento que o Maverick tem. Eles têm um Jesus Cristo negro na parede, eles têm a foto do Malcolm X, o Maverick é um ídolo dos Pantera Negra. Então, assim, você aprende muito, muito sobre a movimentação antirracista americana, sobre a história disso. Vale muito pesquisar sobre isso depois também, porque você vai entender um pouco mais de como foi tudo isso. Eu vou até colocar um adendo aqui, tem um podcast do Nerdcast, no Spotify, sobre Martin Luther King, e eles falam sobre Martin Luther King, sobre Malcolm X, sobre todas essas figuras lendárias e que se posicionaram e que fizeram tanta diferença pela população preta e que, enfim, tem um efeito até os dias de hoje. E ainda falando do Maverick, tem um diálogo dele com a Star que é super interessante. Eu falei pra vocês que eu ia explicar o título do livro e eu vou explicar agora. O título do livro é O Ódio que Você Semeia. Tá vendo aqui embaixo que aqui tá The Hate You Give? Então, na hora que a Star tá com o Khalil no carro, pouco tempo antes dele ser morto, o Khalil coloca uma música, Thug Life, do Tupac. E aí ela fica falando pra ele, né? Nossa, você ouve essa velharia, Tupac é mó antigo, que não sei o que, o meu pai ouve esse tipo de coisa. E aí ele fala que o Tupac é história e que faz todo sentido até os dias de hoje. Aí ele fala que o significado de Thug Life é vida bandida. E Thug Life é The Hate You Gave. Thug, entendeu? E The Hate You Gave, o ódio que você semeia. E aí ele fala que ele recita a letra da música e ele explica pra ela que Thug Life significa que o ódio que você semeia acaba com o futuro das criancinhas. Então o ódio que eles estão semeando hoje vai acabar com as vidas futuras. Eles têm um diálogo muito bonito sobre isso. Ela começa a olhar pra essa música de um jeito diferente, ela começa a olhar pra vida dela de um jeito diferente. E aí um tempo depois ela tem essa mesma conversa com o pai dela. O pai dela vai falar do Tupac também, que ele também é apaixonado por esse rapper. E ele fala de Thug Life, e ele pergunta pra ela se ela sabe o significado. Que Thug é The Hate You Give. E aí ela fala que ela sabe que o ódio que você semeia acaba com as criancinhas. E aí ele começa a fazer uns questionamentos pra ela, do tipo assim... Por que você acha que o Khalil era um traficante? Aí ela, porque é o único emprego que ele conseguiu por aqui. Aí ele fala pra ela, mas por que será que esse é o único emprego que a gente encontra aqui no nosso bairro? Ninguém aqui no nosso bairro tem um jatinho, nem é super rico. E mesmo assim eles vendem drogas. De onde que vem essas drogas? Quem que coloca essas drogas no nosso bairro? E aí ele fala da escola. Lembra que eu tinha falado que a Star e os irmãos dela foram pra uma escola de branco? Eu coloco de branco porque ela mostra que a escola dela só tem branco. Ela é a única negra. Ela e mais um cara são os únicos negros da escola. E aí ele pergunta, por que a gente teve que te colocar numa outra escola? E aí ele fala que a escola do bairro deles, a escola de Garden Heights, ela não prepara os estudantes pra faculdade. Ela não tem nem recursos pra isso. Os alunos não vão lá pra isso. Lá é só um recreio de briga de gangues e ou você engravida ou você acaba vendendo droga. E aí ele começa a falar que o mercado de drogas é um mercado que lucra bilhões anualmente. E são eles que se fodem com isso, porque são eles que vão presos quando são pegos. E aí ele fala que a indústria penitenciária é outra que lucra bilhões anualmente. E isso aparece em 13ª emenda, como a indústria penitenciária, que aquilo realmente é uma indústria, lucra demais, demais.
As penitenciárias norte-americanas, elas lucram muito. Então, assim, é muito lucrativo pra eles ter gente presa. E é muito lucrativo pra eles ter gente preta presa. Esse discurso, esse diálogo da Star com o pai dela é muito revelador, te faz pensar em várias outras questões. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Esse livro aqui, ele é escrito na primeira pessoa, é a Star que narra tudo que tá acontecendo com ela. Então você sente aquilo, você aprende junto com ela, é como se o pai dela estivesse falando pra você tudo aquilo. E é um ensinamento, assim, é sensacional, é de outro nível, juro. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é que, lembra quando eu falei pra vocês que o pai do policial que matou o Khalil dá uma entrevista na televisão? Então, ele comenta que o policial, ele sempre trabalhou em Garden Heights, ele sempre fazia vigia lá, e ele fala que o meu filho sempre quis fazer a diferença na vida daquele povo. E aí Star comenta que na televisão eles só estão mostrando as piores cenas, eles só estão mostrando as gangues, os corpos na rua mortos, o povo vendendo droga, eles não estão mostrando a realidade, eles não estão mostrando as coisas que realmente acontecem lá, eles não estão mostrando as famílias que vivem lá. Ela fala até de uma mulher que faz bolos da lojinha do pai dela. E aí ela fala sobre essa questão do branco querer sempre ser o salvador. Ela fala que ela tá cansada dos brancos quererem salvar o povo dela, que nenhum negro pediu pra ser salvo da África, eles não precisavam ser salvos. Ela fala que os brancos têm que parar de pensar que os pretos precisam da salvação deles, que os pretos precisam da ajuda deles. Os pretos já conseguem se ajudar o suficiente, eles não precisam de nenhum branco interferindo. Tem outra parte muito importante que eu não posso deixar de falar, que é quando a Star, ela tá na frente da televisão falando sobre o assassinato do Khalil. E ela fala que a mulher pergunta pra ela, né, tal, como que foi? E aí ela fala que o policial, ele supôs que eles eram perigosos, ele supôs que o Khalil era um traficante, ele supôs que ele podia estar com uma arma. E ela fala que a suposição do policial matou o Khalil e podia ter matado ela também. E ela até chega, a entrevistadora pergunta pra ela o que ela diria pro policial se ele estivesse sentado na frente dela. E ela fala que ela perguntaria se ele queria ter matado ela também, pra ela não estar fazendo tudo isso, acredito eu. Mas esse momento é um choque muito grande, é dolorido você passar por tudo isso com ela. Não dá nem pra imaginar a dor que ela sente, mas o pior de tudo é imaginar que isso acontece todos os dias. E voltando um pouquinho a falar sobre aquela coisa de todas as vidas importam e não só as vidas negras, tem um momento que a Hayley, essa amiguinha racista dela, acaba falando uma coisa do tipo, aquele policial tava fazendo o trabalho dele, aquele menino ia acabar sendo morto mesmo, ele era um traficante. Sabe? Não tem nem o que falar, ele era um traficante, então ele merece morrer. Você não sabe a vida dele, você não conhece ele, mesmo assim ele merece morrer. Acho que isso serve muito pra gente pensar um pouquinho. O George Floyd morreu e teve toda aquela repercussão. Bom, uma mulher quase foi morta esses dias atrás por um policial. Ele machucou ela inteirinha, quebrou a perna dela, parecia até no Fantástico. Ela tá morrendo de medo de sair de casa. Ela nem mostrou o rosto dela de tanto medo. Vocês sabiam que a cada 23 minutos no Brasil, um menino negro, um homem negro morre? A gente tem um George Floyd a cada 23 minutos. É um genocídio da população negra. E parece que ninguém fala sobre isso. Bom, pra finalizar, eu só vou falar uma partezinha aqui do livro que eu acho muito importante. Eu marquei ele com coisas que eu não quero esquecer e que eu volto e leio quando eu quero. É a última parte do livro. É últimas frases assim, mas... Bom, mexeram muito comigo. Era uma vez um garoto de olhos castanhos e covinhas. Eu o chamava de Khalil. O mundo o chamava de bandido. Ele viveu, mas não por tempo suficiente. E, pelo resto da minha vida, vou me lembrar de como ele morreu. Conto de fadas? Não. Mas não vou desistir de um final melhor. Seria fácil desistir se fôssemos só eu, Khalil, aquela noite e aquele policial. Mas tem muitos outros envolvidos. A pior parte? Tem muito mais gente. Mas acho que vai mudar um dia. Como? Não sei. Quando? Não sei mesmo. Por quê? Porque sempre vai existir alguém pra lutar. Talvez seja a minha vez. Tem outros lutando também. Até no Garden, onde às vezes parece que não tem muita coisa pela qual vale a pena lutar. As pessoas estão percebendo e gritando e marchando e exigindo. Não estão esquecendo. Acho que essa é a parte mais importante.
Kalil, eu nunca vou esquecer, nunca vou desistir, nunca vou ficar calada, prometo. E assim acaba o livro. Eu pulei uma partezinha aqui só pra não me estender demais. Esse daqui é um dos livros mais importantes que eu vou vir aqui falar no canal. Podem ter certeza disso. E sem dúvida nenhuma, um dos mais emocionantes e um dos que mais mexe comigo. Eu acho que o significado desse livro pra mim é muito mais do que só ser um livro que te ensina a não ser racista ou ser um livro que te mostre uma realidade tão árdua e tão dura. Eu acho que me mostrou que pra mim, uma menina branca, cheia de privilégios, eu preciso sair dessa minha bolha e entender o que acontece. Entender e estar bem ciente de que pessoas negras morrem todo dia. É uma luta que não é minha, mas eu posso ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro é simplesmente sensacional. Cada parte dele é importante. Cada fala dele te faz refletir. Te faz refletir sobre como você pensa, como você age, como você deve ser pra melhorar. Sempre pra melhor. É muito ruim porque quando eu paro pra pensar no que aconteceu nesse livro e eu paro pra pensar em tudo que eu senti quando eu tava lendo, eu percebo que tem pessoas que passam por isso todos os dias. Que tem pessoas que já viram muitos amigos morrerem, tem pessoas que já morreram nas mesmas circunstâncias. E não são poucas, isso é diário, isso acontece todos os dias. Isso me deixa muito triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por ter livros como esse que nos abram os olhos. E uma coisa que eu aprendi naquele bate-papo que eu comentei com vocês, que eu participei algumas vezes, é que os pretos, eles não têm o dever nenhum de vir puxar nossa mãozinha e falar: vem aqui, amiguinho, para de ser racista, deixa eu te ensinar. Não. Eles já lutaram bastante sozinhos. Tá na nossa vez de ir atrás e de buscar conhecimento. Porque, vamos citar a Angela Davis aqui, no mundo racista, você não tem que ser só não racista, você precisa ser antirracista. E para ser antirracista, a gente precisa de conhecimento. Então, indico muito esse livro para vocês. A Angie Thomas é uma autora espetacular, tem outro livro dela que eu tô com muita vontade de ler, então espero que eu leia e venha aqui falar pra vocês sobre isso. Também tô doida pra ler o livro da Angela Davis e da Djamila Ribeiro. Enfim, são autoras pretas e que eu quero muito, muito ler sobre elas e vir aqui comentar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham ficado com vontade de ler esse livro pelo menos um pouquinho. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curta, dá seu like, comente, se inscreva no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que vão aparecer por aqui. É isso, espero muito que tenham gostado. Beijo!